Queridos, hoje nós vamos, como já havia anunciado, hoje nós vamos iniciar uma nova série de pregações expositivas. A gente vai ver, com a permissão do Senhor, o livro de Colossenses, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, né? E o nosso desafio é sempre encontrar os ensinos que se tem, né, para aquele que foi para aquele público, encontrar aplicações para nós hoje. E isso não será difícil na carta de Colossenses. É uma carta muito prática também para a igreja, né? As cartas paulinas, elas são direcionadas à igreja, então já se torna muito mais fácil essa aplicação, né? Encontrar a aplicação para as nossas vidas. Nós vamos ver então a estrutura dessa carta, nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo tinha em mente ao escrever para aqueles irmãos, né? Quais eram os seus objetivos e trazer para nós hoje. Nós vamos ver hoje dos versos 1 até o verso 8, uma introdução dessa carta. Mas antes eu quero dar um pouco do contexto da carta, para depois nós entrarmos no texto bíblico, tá certo? Muitas pessoas, elas afirmam crer em Deus. No nosso país, que é um país tido na sua grande maioria cristão, muitos afirmam crer em Deus, né? Dentre os que se chamam evangélicos, né, muitos frequentam os cultos e até conhecem relativamente bem a Bíblia. Mas, assim como nós vimos lá em Tito, vamos ver aqui também em Colossenses, a fé verdadeira, ela produz evidências visíveis de transformação, de mudança, né? A fé verdadeira, ela é mostrada através da vida, certo? O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvido, uma mensagem para ser ouvida. Ele é um poder que transforma vidas. Ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos a palavra de Deus, ao ouvirmos pregações na palavra de Deus, nós não podemos ficar só no campo da atenção, de ouvir, mas nós precisamos entender que ao lermos a palavra do Senhor, é literalmente isso, a palavra do Senhor precisa ser encarada como Deus falando diretamente e particularmente aos nossos corações, à nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos fazer esse exercício na leitura da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus como se nós fôssemos uma terceira pessoa, um contador de uma história. E esse é o grande erro, né, das pessoas. É o grande erro. Porque quando lemos a Bíblia assim, ela não transforma a nossa vida. Ela não traz impacto na nossa vida. Ela só vai transformar quando lermos entendendo que naquele momento é a hora de Deus diretamente falar conosco. Nós vivemos numa cultura em que
estimula muito a busca pela revelação divina e revelação nas coisas mais subjetivas, né? Em sonho, em visão, em coisas assim. Deus, ele é soberano e ele pode se revelar como ele quer, mas a maneira mais certa, mais segura, infalível, diria até, de Deus se revelar a nós, de entendermos uma revelação de Deus, é ouvir a palavra já escrita. Essa é a revelação fiel da palavra de Deus. O microfone está só falhando. É a revelação fiel da voz do Senhor. Essas outras revelações Deus pode fazer, mas também nós podemos criar. E eu digo que a maioria dessas revelações não são revelações de Deus, são criações humanas. Muitas vezes, pessoas querendo se autopromover como quem tem intimidade com Deus. Deus pode, mais uma vez eu afirmo, não estou querendo dizer que Deus não faz isso, nem pode fazer. Deus pode, e Ele faz isso. Mas hoje, nós não temos a necessidade de buscar essas revelações, porque nós temos tudo o que eu, como servo, filho de Deus, preciso saber acerca de Deus, eu tenho nas Escrituras. A palavra de Deus é uma revelação completa. E quando eu digo completa, não é porque ela fala de tudo. Não, tem muita coisa que a Bíblia não fala, mas fala tudo o que nós precisamos saber para o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu trocar aqui o microfone. Tudo o que nós precisamos saber para o nosso relacionamento com Deus, um correto relacionamento com Deus, de Senhor e servo, de pai e filho, salvador e salvo, nós temos nas Escrituras. Então, o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem para ser ouvido. Ele é um poder que transforma vidas. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos, ele começa a carta agradecendo a Deus pela evidência da obra do Evangelho na vida daquela comunidade. Nós vamos já ler isso. Paulo ainda não conhecia pessoalmente aquela igreja, aqueles irmãos, mas ouvia falar algo extraordinário sobre a vida deles. O Evangelho havia transformado a vida daquelas pessoas. Isso que eu já a título de introdução mencionei aqui para os irmãos, aconteceu na igreja de Colossos. Eles não apenas ouviram a mensagem como quem escuta uma história. Eles fizeram daquela mensagem, eles absorveram aquela mensagem como algo transformador das suas vidas. E isso tinha se tornado visível para todos, que chega até Paulo, né, o conhecimento dessa transformação que o Evangelho tinha feito na vida daqueles irmãos, daquela igreja em Colossos. E Paulo nunca havia estado lá. Nós vamos já dar alguns contextos aqui históricos de como essa igreja nasceu. Essa transformação aparece, né, em 3 evidências aqui no texto. Vamos logo para a leitura do texto, depois eu dou sequência aqui com o contexto. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus
e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? A carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. Essa prisão, ela foi uma prisão domiciliar, e ela ocorreu aproximadamente entre os anos 60 e 62, depois do nascimento de Cristo. A igreja em Colossos, ela não foi fundada diretamente por ele. Muitas igrejas naquela região tinham sido fundadas pelo apóstolo Paulo, mas Colossos não. Provavelmente a igreja em Colossos nasceu quando Paulo estava em Éfeso, que era uma cidade relativamente próxima, e os irmãos que ouviam a palavra, né, ministrada pelo apóstolo Paulo, que estava junto de Paulo ali durante o crescimento da igreja em Éfeso, eles saíam por outras cidades, e ao que tudo indica, Epáfras, que aqui no final do nosso texto de hoje, no versículo 7, ele possivelmente foi o responsável pelo surgimento dessa igreja em Colossos. Ele provavelmente pregou em Colossos, contribuiu, pelo menos isso, para o nascimento da igreja em Colossos, lá em Laodiceia, em outra cidade ali próxima. E Paulo, ele diz aqui nesses últimos versículos que Epáfras era companheiro dele, né, companheiro de ministério, e para os de Colossos era um ministro do Evangelho. Então, daí uma evidência de que provavelmente a igreja foi fundada por Epáfras, certo? Que não é o mesmo de Epafrodito, que é mencionado em outras cartas, é outra pessoa. Colossos ficava na região da Frígia, na Ásia Menor. Eu não trouxe um mapa, mas eu vou tentar trazer no próximo. Eu procurei até rapidamente hoje um mapa, mas não encontrei nenhum mapa legal. Mas na próxima, se o Senhor permitir, eu vou trazer um mapa para a gente identificar melhor. Ele ficava na região da Ásia Menor, onde Paulo exerceu grande parte do seu ministério, né, nas suas viagens missionárias. Então, nessa Ásia Menor ficava igrejas como lá em Filipos, né? Aí tinha Laodiceia, tinha Colossos, né? E outras cidades ali próximas. Hoje é aonde fica a Turquia. Essas igrejas da Ásia Menor se localizam, né, o território onde hoje pertence à Turquia. A carta foi escrita para combater um ensino falso que ameaçava a igreja. Esse erro era uma mistura de várias ideias, como o legalismo judaico. Paulo, em muitas das suas cartas, ele combateu o legalismo judaico, né? Que o legalismo judaico sempre colocava outros artifícios para a salvação. Jesus não era suficiente, era preciso crer em Jesus e fazer outras coisas, né? E então nessa carta há combate a isso. Talvez a sua principal mensagem é isso, porque Paulo ele está dizendo para os colossenses que Jesus Cristo é supremo, ele é suficiente, não precisa de outras muletas, né, para se ter a salvação.
Combate também o ascetismo, que era a ideia de que privações do corpo tornava a pessoa mais espiritual, né? Tinha uma, uma filosofia, digamos assim, em que a pessoa tinha que privar prazeres para se ter mais santidade. É óbvio que existe prazeres que são pecaminosos, mas aqui eles diziam toda forma de alegria, toda forma de prazer, como se fosse algo pecaminoso. E Paulo combate isso também. Lá naquela região também existia o incentivo a culto a anjos, né, a seres celestiais, e outras questões mais que o apóstolo combateu aqui nessa carta. A carta ela se divide em dois principais, não diria assuntos, né, mas ela tem dois padrões aqui. O primeiro ele é doutrinário, capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo vai falar da doutrina, ele vai mostrar as bases, em que crer, né, por que crer. E no capítulo 3 e 4, Paulo ele vai aplicar essas verdades à prática, né? Semelhante à epístola de Efésios, que os 3 primeiros capítulos fala de doutrina e os outros 3 capítulos fala de prática, Colossenses também é assim. Os 2 primeiros capítulos fala de doutrina e os 2 últimos capítulos fala de aplicar essa doutrina à vida, certo? Então esse é o padrão, verdade teológica que aponta para a vida prática, certo? Há até uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: a ortodoxia conduz à ortopraxia. A ortodoxia é o estudo correto, o ensino correto, certo? A ortopraxia é a prática certa, de acordo com a vontade de Deus. Então, o estudo correto, o entendimento correto da palavra de Deus vai resultar na prática correta, né? Aquilo que cremos determina como nós vivemos, tá certo? Então, a título de introdução e de informações, é isso, eu não vou me estender mais, tem muita coisa que poderia ser dito, mas isso é mais para uma escola bíblica do que para uma pregação, né? A grande ideia desse livro é a seguinte: Cristo, ele é supremo e suficiente em todas as coisas. Por isso, a igreja deve viver totalmente centrada nele. Vou repetir e a gente vai ouvir essa frase todos os domingos. Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas, por isso a igreja deve viver totalmente centrada nele. Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Cristo é tudo para a igreja. Em resumo, essa frase diz isso: Cristo é tudo para a igreja. E no texto de hoje, nós vemos que o verdadeiro evangelho produz fé em Cristo, amor pelos irmãos e esperança na glória futura. O verdadeiro evangelho produz fé em Cristo, amor pelos irmãos e esperança na glória. É o que nós vimos no texto de hoje. Vamos então ver parte a parte aqui do texto de hoje. Os 2 primeiros versículos, eu não vou falar acerca deles, porque é Paulo se apresentando e a gente já sabe bem quem é Paulo, né? Sempre que pregamos em uma das suas cartas, a gente faz uma explanação acerca de Paulo, né? Paulo, ele era apóstolo de Cristo, ele se revela que ele é apóstolo por vontade de Deus, não é por vontade dele, né?
E a sua própria história lá em Atos mostra isso, né? Jesus o chamou para ser apóstolo. Apóstolo significa enviado, né? Para uma missão especial. Então, o Paulo, ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus Pai. E ele está junto com Timóteo quando escreve essa carta. Timóteo, ele também foi líder lá na igreja em Éfeso, era um grande companheiro de Paulo no seu ministério, né? Jovem pastor que Paulo deixava para o substituir quando ele se ausentava daquela cidade, né? E a gente sabe que ele esteve principalmente em Éfeso, né? Então Timóteo estava com Paulo. E ele se dirige aos Efésios como santos e fiéis irmãos em Cristo, né? Santos porque são separados por Deus, né? Foram salvos pelo Senhor, são separados, e fiéis, né? Pessoas que seguem a Cristo. Nós somos santos e fiéis, pelo menos devemos ser santos e fiéis. Não significa que essa fidelidade seja completa. Nós somos falhos, nós falhamos em muitas coisas. Mas, assim como a palavra de Deus mostra aqui que aqueles irmãos eram assim chamados pelo apóstolo Paulo, nós também podemos chamar os nossos irmãos assim. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que mostram evidências de uma transformação de vida. Nós vemos aqui que essas pessoas a quem Paulo chama de santos e fiéis, eles mostravam evidências de uma vida transformada pela pessoa e presença do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós identificamos pessoas assim no nosso meio, são santos e fiéis. Amém? No versículo 3 e 4, nós vemos que o Evangelho produz fé em Cristo. Vamos ler novamente esses dois versículos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Vamos só até a primeira parte aqui do versículo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A primeira evidência da transformação do Evangelho é a fé em Cristo. A fé em Cristo é uma evidência que deve ser visível na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós, assim como olharam para os irmãos em Colossos, e identificar que nós temos fé em Jesus Cristo. E aí a gente já procura aqui fazer aplicações do texto para as nossas vidas. Você tem fé em Jesus Cristo? Como a palavra de Deus apresenta? As pessoas identificam que você é uma pessoa de fé, que essa fé transformou a sua vida e que você manifesta através da sua fé essa transformação a outras pessoas, a quem está ao seu redor. A gente já falou aqui algumas vezes, mas é cabível aqui nesse momento. As pessoas se admiram quando você se identifica como cristão? Porque se elas se admiram, isso não é um bom sinal. As pessoas precisam identificar a nossa fé. Nós devemos, claro, proclamar a nossa fé com o que falamos, né? Mas essa fé, ela precisa ser visível na nossa vida, na nossa prática. Muitas pessoas têm uma fé apenas verbal. Não, eu sou crente, eu sou da Igreja Batista. Mas no dia a dia, na vivência com as outras pessoas, esse crente não é visto. Essa fé não é notória. Na igreja de Colossos, essa fé era visível.
Paulo ele escreve para aquela igreja e dando graças a Deus, faz menções nas orações a respeito daqueles irmãos e se alegra porque escuta falar da fé daquele povo. Aquela igreja era uma igreja de fé, mas não é fé em qualquer coisa, né? Não é fé no misticismo religioso, é fé em Cristo Jesus. A nossa fé, a gente bem sabe disso, a gente sempre prega, mas a nossa fé precisa sempre estar com um único foco no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar sempre apontada para Cristo, não em outras coisas. Nós não podemos fundamentar a nossa fé em quem nós somos, na nossa capacidade ou na nossa própria santidade. Nós não podemos fundamentar a nossa fé naquilo que temos, nas nossas posses, nas nossas condições ou nas nossas influências. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Quando as situações adversas vêm sobre você, a quem você busca primeiro? É os seus recursos? É as suas qualidades? É as suas influências? Ou é Cristo Jesus? Os colossos tinham fé em Cristo Jesus. E isso é louvado aqui pelo apóstolo Paulo. A nossa fé tem que estar sempre centrada no Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a Deus porque ouviu falar da fé daqueles irmãos. Isso mostra que eles eram visíveis. A expressão fé em Cristo Jesus indica confiança total na pessoa e na obra de Cristo como Salvador e Senhor. Nós, na escola bíblica, semana passada, vimos sobre o senhorio de Cristo. E, mais uma vez, eu quero motivar os irmãos a vir para a escola bíblica. Sempre temos aprendido coisas novas. O irmão Elton até testemunhou. É incrível como a gente vem para um assunto que a gente pensa já é conhecido, mas sempre aprendemos na escola bíblica. É muito bom ouvir a palavra de Deus aqui no culto, é muito bom, mas nós temos mais oportunidades de aprender a palavra de Deus, e elas não podem ser desperdiçadas, desprezadas. A escola bíblica é um ambiente maravilhoso de aprendizado. A gente escuta, a gente fala, a gente pergunta, às vezes a gente fica calado, mas outro pergunta algo que a gente precisa ouvir. E a gente tem aprendido muito. Venha para a escola bíblica, sexta-feira, 7 horas da noite. Se você não está trabalhando, se você não está em escola, se você não tem nenhum impedimento, né, nesse dia e horário, venha para a escola bíblica. Vale a pena demais. A gente terminou agora um assunto que foi ídolos do coração, muito bom o tema. E agora nós vamos começar um novo assunto que é revitalizar para frutificar, certo? Também será muito importante para as nossas vidas. Nós precisamos, voltando aqui para a palavra, nós precisamos entender que a nossa fé em Jesus não é só como o nosso Salvador. E a gente viu isso na escola bíblica. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, talvez a grande maioria, digamos assim, do que Ele ocupa, nós vemos Jesus como nosso Salvador, mas nós não vemos tanto Jesus como nosso Senhor. Nós dizemos que Ele é nosso Senhor, mas com o nosso comportamento, às vezes nós dizemos que Ele é só o nosso Salvador e não o nosso Senhor. Por que eu digo isso? Porque nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, na grande maioria das vezes, Senhor, abençoa isso aqui. Senhor, cura aqui a minha filha. Senhor,
resolve esse problema para mim. Senhor, eu coloco essa minha causa diante do Senhor. E, sabe, como aquele que vem socorrer, como aquele que vem nos acudir. Então, ele se assemelha mais com o Jesus Salvador, esse relacionamento. Mas o senhorio, Senhor, eu sei que a tua vontade é que eu abra mão de muitas coisas para seguir a tua vontade. Eu faço isso. Senhor, a tua vontade é que eu negue a mim mesmo, tome a tua cruz, a minha cruz e te siga. Isso é ter Ele como Senhor. Eu faço isso. Senhor, eu sei que a tua vontade é que eu esteja sempre presente em meio à congregação, obedecendo aos seus mandamentos. Eu tenho feito isso. Então, nós precisamos entender que a fé transformadora, né, que é anunciada pelo Evangelho, é aquela que encara Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Ele é Senhor. É por causa do senhorio de Cristo que a minha vida ela é direcionada para onde o Senhor quer. Em outras palavras, tudo que rege a minha vida está debaixo do senhorio do senhorio de Cristo. Meu trabalho, as minhas escolhas, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha maneira de vestir, a minha maneira de se comportar está debaixo do senhorio de Cristo. Os meus pensamentos, as minhas ideologias está debaixo do senhorio de Cristo. A fé bíblica, ela não é apenas uma crença intelectual, mas muitas pessoas acreditam que Deus existe. A fé bíblica não é apenas uma crença intelectual. Muitas pessoas acreditam que Deus existe, mas isso não significa que confiam em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A fé salvadora e do senhorio do Senhor Jesus Cristo envolve confiar em Cristo, depender de Cristo e descansar em Cristo. Amém? Confiar, depender e descansar em Cristo. Esse é um exercício para as nossas vidas. Diante das situações adversas, diante do nosso dia a dia, confie, dependa, descanse em Cristo. Essa é a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela fé em Cristo. Mediante a fé, pela graça de Deus. A fé verdadeira reconhece que não podemos salvar a nós mesmos e que somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. Precisamos perguntar a nós mesmos: em quem está a nossa confiança? Nossa fé está em Cristo ou em nossas obras? Estamos confiando na religião ou no nosso Salvador? O Evangelho transforma a vida quando depositamos nossa confiança totalmente em Jesus. Versículos 4, ele diz que o amor é maior. A segunda evidência do Evangelho é o amor pelos irmãos. As pessoas vão saber que nós somos, de fato, transformados pelo Evangelho se nós amamos uns aos outros. E esse amor, ele é também visível. O amor verdadeiro, ele não é invisível. O amor invisível é o amor do nosso Deus para conosco. Eu nem sei se a gente pode dizer que é invisível, né? Porque diante para com os outros, ele não existe esse amor invisível. Não existe esse amor só de palavras.
O amor, ele é transmitido verdadeiramente através de atos e atitudes. A fé verdadeira sempre é sempre manifestada em amor. O amor mencionado aqui é o amor cristão, o amor que nasce da obra do Espírito Santo no coração. Esse amor não é apenas sentimento, é compromisso prático com o bem do próximo. João afirma lá em 1 João 3,14. Vamos abrir lá? 1 João 3,14. Primeira João 3,14. A epístola 1 de João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Forte, né? Verdadeiro. E não deixa margem para interpretações diferentes. A salvação, ela é evidenciada pelos nossos relacionamentos. Como nós nos relacionamos, como nós manifestamos amor uns para com os outros, é o que diz se nós somos salvos ou não. Vamos ler de novo, dizendo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que estamos salvos, né? Que passamos da morte para a vida. Eles não tinham ido passado pela morte, né? Eles sabem o que? A certeza da vida eterna. Nós sabemos, nós temos certeza da nossa salvação porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. Então, o que João está dizendo aqui é que se nós somos salvos, nós não vamos ter dificuldade de exercitar o amor. Eu não estou dizendo que é fácil, mas ter a dificuldade de dizer assim: não, eu vou amar. Existem relacionamentos que demandam mais esforço. Mas o verdadeiro salvo, ele sabe que aquilo é de extrema importância para a sua vida, como para a vida do irmão. Amar o irmão. E amar envolve suportar, mesmo com os erros repetidos. Ser longânimo, ser paciente. Quando a gente escolhe amar alguns em detrimento de outros, essa na verdade são evidências daqueles que ainda não foram transformados pelo Evangelho. Então, eu tenho que entender que, assim como a igreja em Colossos, eu preciso amar todos os meus irmãos. E todos nós precisamos amar uns aos outros. Nisto, todos saberão que somos de fato do Senhor Jesus Cristo. Em outras passagens, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Se vocês se amarem, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. As pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Se o amor não estiver presente na nossa vida, irmãos, se nós cultivarmos uma vida de isolamento, de não querer relacionamento, essa é uma evidência forte de que o Evangelho não transformou a minha vida. Ele está presente nos meus ouvidos, mas não no meu coração. Ele está no âmbito do meu conhecimento,
mas não da minha vida. A fé verdadeira produz essa transformação de relacionamentos. Aquelas pessoas que sem Cristo eu jamais conseguiria conviver, me relacionar, agora é meu irmão amado, porque Cristo fez a obra que transformou o meu coração. A sua salvação engloba isso. O relacionamento do cristão com o Senhor Jesus Cristo, ele não fica limitado ao individualismo. É só eu e ele, não preciso mais de ninguém. Isso não existe. O Senhor nos salva e nos coloca numa família, numa grande família, de muitos irmãos e irmãs que estão juntos, crescendo para se tornarem cada vez mais semelhantes ao cabeça, ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Os anos se passando e essa transformação não acontecendo é evidência de que não houve salvação, que não há fé verdadeira. Os colossenses não. Os colossenses, eles tinham amor uns pelos outros. Quando o evangelho transforma uma pessoa, ele também transforma os seus relacionamentos. O orgulho, o egoísmo e a rivalidade dão lugar à humildade, serviço e cuidado de uns para com os outros. Orgulho, eu não sou o melhor. Eu preciso ter o sentimento de Paulo, né? Considerar os outros superiores a mim. Humildade, sai orgulho, entra humildade. Sai egoísmo, entra o serviço. Agora não é as coisas para mim, não é eu querer o melhor, não é eu estar ali disputando com os outros para pegar o melhor lugar, para pegar a melhor coisa, a melhor porção. Não, agora é o serviço, é o cuidado, é servir os outros, é considerar os outros primeiro do que a mim. Sai a rivalidade e entra o cuidado. O amor cristão, ele precisa ser visível na igreja. Precisamos perguntar: amamos os irmãos apenas em palavras ou também em ações? Demonstramos paciência, perdão e cuidado uns com os outros? Uma igreja saudável é uma igreja onde o evangelho produz amor verdadeiro entre os irmãos. Amém? Amém? Que assim seja no nosso meio. E para a gente encerrar, o evangelho produz esperança na glória. No versículo 5, Paulo afirma: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Essa esperança não é um simples desejo, mas uma certeza futura baseada nas promessas de Deus. A esperança do cristão não é uma assim, se Deus quiser. Não, de repente pode até acontecer, quem sabe. Não, a esperança cristã da glória futura é a espera certa. Vai acontecer, vai chegar o dia onde tudo vai passar, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais despedida, não haverá mais perda, doença, sofrimento, nada disso haverá mais, porque o que está reservado na glória é maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Amém? Nós, irmãos, estamos aqui nessa terra, mas os nossos olhos precisam estar na eternidade. Nós precisamos encarar essa vida de fato como uma passagem. As pessoas usam muito essa frase, principalmente os mais velhos, né? Depois que passa a vida e que olha para trás e diz: olha, passou rápido demais.
Quando a gente olha, é jovem, a gente olha para frente, a gente acha que a vida a vida aqui nessa terra é até eterna. A gente acha que vai demorar, que vai ter tempo para tudo. E quando a velhice chega, a gente vê e eu escuto ele dizendo: é um sopro. Foi rápido demais. Sempre, ultimamente, conversando com minha mãe, ela sempre tem falado isso. A vida passou rápido demais. Ela agora não tem mais uma vida produtiva. E ela olha para trás e lamenta, né? Pela brevidade da vida. E quem não tem Cristo, irmãos, vive esse sofrimento, porque a vida se limita apenas a essa terra, a esses dias. E Paulo diz: olha, se a sua esperança se limita apenas a essa vida, mas o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança não é nas coisas que a gente vai conseguir conquistar aqui na terra. A nossa esperança não é nos bens, não é nas pessoas. A nossa esperança é a eternidade na glória do Pai, onde não haverá fim, onde o tempo já não existirá mais, as horas não existirá mais, é eterno. Alegria sem fim. João Calvino, ele disse: se o céu é a nossa pátria, a terra deve ser para nós apenas uma peregrinação. Somos peregrinos, estamos de passagem. Paulo diz que o Evangelho está produzindo frutos e crescendo, né? Também nesse texto ele diz: isso significa que o Evangelho não apenas salva, mas também transforma continuamente a vida dos cristãos, da vida das pessoas. A esperança cristã muda nossa perspectiva de vida. Quando enfrentamos dificuldades, perseguições e sofrimentos, lembramos que nossa esperança está guardada nos céus. O cristão vive olhando para a eternidade. Vive olhando e com expectativa na eternidade. Lembra-me aqui do irmão Edmir, presbítero Edmir, né? Ele diz: paz, como seria bom se Jesus voltasse agora. A gente já ia para a eternidade. A gente já estaria na glória com o Pai. Não ia passar mais por esses sofrimentos, pelas perdas. Como será bom o dia em que encontrarmos com o nosso Senhor. A gente, quando é jovem, a gente diz: não, eu quero que seja mais na frente. Eu pensava assim: não, agora não. Daqui uns 20 anos. Os meus 20 anos já passou. Eu pensava nisso quando tinha uns 20 e poucos anos. Vou fazer 45. Eu já estou na turma de que Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Né? Já estou desejando, sim, a volta do Senhor Jesus Cristo. Como será maravilhoso estar com o nosso Deus. Mas isso vai acontecer. Não sei se eu passarei, né, por essa experiência de ver o meu Senhor descer do céu, vindo me buscar como cantamos, ou se o Senhor me levará antes da sua volta. Mas quer Ele venha ou eu vá, será maravilhoso estar com meu Deus para todo sempre. Esse texto que nós lemos, ele está inserido na grande história da redenção. A Bíblia narra a história da redenção, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Desde o início, Deus prometeu salvar
para si um povo e transformar esse povo. Aqui em Colossos nós vemos isso acontecendo. Cristo, ele foi o redentor daquela igreja, é redentor. Aquela igreja teve fé no Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja vivenciou um amor verdadeiro, visível em todos os âmbitos da sociedade. E aquela igreja tinha também como marca a grande esperança da glória. Eles esperavam o Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam estar na glória com o Senhor. São marcas que precisam estar presentes na nossa vida. Por meio do Evangelho, pecadores recebem fé em Cristo. O Espírito produz amor na comunidade e Deus garante que essa esperança, ela é real, a esperança da glória. Diante do que aprendemos nesse texto, nesses primeiros 8 versículos aqui da carta, não devemos apenas admirar a transformação que aconteceu na igreja de Colossos, mas precisamos responder pessoalmente ao chamado de Cristo para essa transformação. Nós não podemos só admirar o que aconteceu lá em Colossos ou o que aconteceu em outras igrejas. Essa é a vontade de Deus para a nossa igreja, para a nossa geração, para os dias de hoje, que tenhamos essa fé, que tenhamos esse amor e essa esperança. Primeiro, somos chamados a experimentar nossa fé em Cristo, verificando se nossa confiança está realmente em Jesus e não em nossas próprias obras, ou nossa religiosidade, ou nossas tradições. O Evangelho nos convida a renovar nossa confiança em Cristo, reconhecer que somente Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. Segundo, nós somos desafiados a praticar o amor verdadeiro na igreja, demonstrar isso por meio de atitudes como perdão, serviço, cuidado pelos irmãos, uns pelos outros. Uma comunidade transformada pelo Evangelho, ela é marcada pelo amor. Que essa igreja seja marcada pelo amor. Que nós possamos demonstrar esse amor. Terceiro, devemos viver com os olhos na eternidade, deixando que a esperança da glória futura guie nossas decisões e nos fortaleça nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Quando os sofrimentos vierem, quando as lutas vierem, quando as perdas vierem, a gente precisa lembrar, a nossa esperança não está aqui. Ela está reservada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está assegurada para nós. Eu encerro dizendo que ao sairmos aqui hoje, nossa resposta, ela precisa ser clara. Renovar nossa fé em Cristo, demonstrar amor prático pelos irmãos e viver diariamente à luz da esperança da eternidade. Assim, o mesmo Evangelho que transformou aquela igreja lá em Colossos, transformará a nossa igreja. Como eu disse no começo, nós não podemos nos colocar diante da palavra de Deus apenas como quem lê histórias ou informações. Nós precisamos nos portar diante da palavra de Deus como palavra de Deus que transforma vidas. Amém?